Muito boa noite, meus amigos e irmãos. Bem-vindos a mais um Projeto EBD. Hoje, a lição de número 4, o pecado e suas consequências. Estamos falando sobre o livro de Ezequiel nesse trimestre. Eu sou Marcelo Lucas, sou professor da EBD, também minha esposa, professora da EBD. Olá, pessoal. Professora Deila. E antes queremos agradecer aqui aos nossos pastores, pastor Clóvis Júnior, pastora Jaqueline, missionária Carla, que é a superintendente da escola bíblica, que sempre nos apoiou desde quando começou esse projeto. Então fica aqui o nosso muito obrigado aos demais professores, irmãos que estão sempre orando, orientando, dando as suas sugestões. Fica o nosso muito obrigado. Ok? Então vamos lá. Lembrando que os links do Instagram, tá tudo aqui na descrição, então entra lá, vê mais detalhes. É você que não congrega conosco, você que não é membro do ministério, está procurando uma igreja, fica aí o nosso convite para participar conosco. Tem os horários de cultos, em especial a EBD, domingo, às 8h30 da manhã. Tá bom? Então vamos lá. O pecado e suas consequências. O texto áureo, ou o texto base da lição, está em Ezequiel capítulo 5, versículo 9, que diz assim: "E farei de ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações." A verdade aplicada diz assim: é preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem: mas o que é pecado? Pecado tem que ser entendido, pecado é isso, pecado é aquilo, relativizam o pecado. Mas nós temos que entender o seguinte: o pecado é a transgressão ao mandamento de Deus, à lei de Deus. Marcelo, mas e a graça? Gente, a graça, ela nos alcança e nos faz enxergar como que a vontade de Deus é o melhor para nós. Então, na graça, nós entendemos que nós passamos a servir a Deus não pelo medo do juízo, mas porque Ele já nos alcançou e entendendo o porquê da lei. Ou seja, quando Cristo fala, Paulo também fala que a lei não foi anulada, é exatamente isso. Tá? Nós entendemos a real razão da lei. A graça nos faz entender a real razão da lei e a real relação entre nós e a lei, entre o juízo de Deus. Então a lei ela revela o caráter, a vontade de Deus. E aí a graça nos faz desejar, nos faz querer nos submetermos. Travou o português aí, mas vocês entenderam. Faz com que eu tenha o desejo de me submeter a Deus. Tá? Então essa é a relação, ok? Então o pecado é a transgressão à vontade de Deus, aos princípios bíblicos, tá? É óbvio que eu não posso inventar pecados, tá, gente? Então se eu não tenho um princípio bíblico, um mandamento de Deus que diz que aquilo é pecado, não adianta eu falar que é, tá? Tipo de roupa, enfim, qualquer coisa assim. Não é pecado. Pode ser orientação, pode ser o costume da igreja, o costume do lugar que você vive. Na Assembleia tem ali alguns costumes, mas isso não quer dizer que isso seja pecado, que isso vá fazer com que a pessoa perca a sua salvação. Tá bom? Mas a verdade é que é o que ele traz aqui na introdução, e eu estou fazendo a introdução aqui com as minhas palavras, é exatamente isso. As pessoas hoje ignoram a questão do pecado. Às vezes, por um ressentimento a alguma coisa que foi feita no passado, com outro entendimento, até com boas intenções, mas de maneira abrupta, de maneira muito truculenta, a pessoa fica ressentida e não quer mais participar da igreja, essas coisas, mas ignora as consequências do pecado. Porque aí, ressentida, ela começa a justificar os próprios erros, os próprios pecados, e não percebe que isso tem consequências terríveis, consequências sérias, tá? Então, tenha esse cuidado, querido. Se mantenha na leitura da palavra, na oração, ouça o que o seu pastor está ensinando, para que você não venha a se afastar do Deus vivo, a se afastar daquilo que é o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus. Amém? Amém. O item 1 tem o título de O Pecado e Suas Consequências. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, Deus fala que dos nossos pecados ele não se lembra mais. E também em Malaquias, capítulo 7, versículo 19, ele fala que seriam lançados nas profundezas do mar. Então, o Senhor, a partir do momento que ele nos perdoa, ele não vai ficar lançando no nosso rosto, os nossos pecados, Ele perdoa e esquece. Ele fala que joga no mar de esquecimento. Fica jogando na cara, né? Quem joga na cara, muitas vezes são os nossos próximos. Deus esquece, mas o irmão não.
Então, os irmãos aí que gostam de lançar o pecado do irmão na cara dele, não pode fazer isso porque você está cometendo outro pecado. Deus não lembra, então nós também não devemos lembrar. E também o comentarista fala uma coisa importante aqui, que os nossos pecados, eles não são ali colocados numa balança para saber se vai pesar e se nós não seremos salvos por causa daqueles pecados. Por causa dessa palavra mesmo do Senhor. Ele não se lembra mais, ele esqueceu realmente desse pecado. Ele não fica ali contabilizando para saber se nós pecamos muito ou pecamos pouco e se isso vai pesar para a nossa salvação. Então, o que nós precisamos fazer é estar vigilantes, estar em constante oração, estar entendendo a palavra de Deus para que nós possamos evitar o máximo de pecar, que o nosso pecado seja um acidente, né? E que se nós pecarmos deliberadamente, isso sim vai ter consequência, porque nós sabemos porque nós estamos pecando, aquilo foi premeditado, né? O Senhor, se nós pedirmos perdão, o Senhor vai nos perdoar sim, mas a consequência virá, porque nós sabíamos porque estávamos pecando, pecamos porque queríamos. O pecado na nossa vida, ele deve ser um susto. Aconteceu, né? Nós devemos estar sempre vigilantes, constantes em oração e estudando a palavra para que isso não venha acontecer. E se acontecer, que seja algo que você inesperado, né? Que seja um acidente realmente. Excelente, né? E aí, pô, eu achei interessante o comentário que ele faz no 1.1 sobre a revelação do pecado a Israel, né? Ou seja, o Senhor chama profetas para apontar para Israel os seus erros. Ele mostra, no comentário dele, ele traz Paulo, né, quando ele escreve aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo apresenta a universalidade do pecado, para depois ele apresentar o projeto de redenção de Deus. Por quê? Porque eu já até falei isso na lição anterior. Se você não entende a sua situação pecaminosa, você não entende o valor da redenção, o valor do sacrifício, o valor da misericórdia de Deus, o quanto isso é maravilhoso. Você não valoriza isso. É impossível você entender o perdão e a redenção de Deus se você não entender as consequências do seu pecado, se você não entender a gravidade do seu pecado. O grande pecado do homem é desobedecer a Deus. Na verdade, todo pecado é uma desobediência a Deus, né? Mas é como no Éden, né? Adão e Eva comeram por causa da cobiça. Nós vamos ser como Deus. Nós vamos ter conhecimento, vamos ter poder, né? Ou seja, o desprezo ao amor, a tudo que Deus deu, né? Por isso que John Piper fala do pecado como uma traição cósmica, né? Ou seja, uma traição ao próprio Criador, né? Algo assim, não tem nem como pesar. Por isso que Deus não põe na balança, né? Porque a nossa rejeição a Ele é infinitamente grave. Não tem nem como mensurar isso. Mas também o sacrifício de Cristo, o amor de Deus também é imensurável, não tem medida, não pode nem ser explicado. Amém? Isso é maravilhoso. Ele segue, então, falando sobre o juízo e a ira de Deus no 1.2. E é interessante que ele coloca a fala aqui do Tony Evans, é um pastor, ele escreveu da seguinte maneira: a ira de Deus não é um assunto fácil de tratar, mas faz parte integrante de sua natureza, como suas demais qualidades, quer seja o seu amor ou a sua santidade, ou a sua misericórdia. Se eu deixar de falar disso, estaria causando um grande mal à minha igreja e a outras pessoas expostas ao meu ministério. Olha só que interessante. O que o comentarista está dizendo aqui através da fala desse pastor é que a ira de Deus é um atributo de Deus como qualquer outro. Portanto, há em Deus uma ira contra o pecado. Até porque não há como dizer que Deus ama se ele não ira, se ele não tem ira, se ele não tem, vamos dizer, ódio contra o pecado. Como que diz que Deus vai amar a sua serva, sendo que ele não tem assim algum conflito, alguma rejeição àquele que a estuprou? Não tem jeito, né? Você só ama quando você deseja o bem-estar e aquilo que causa mal, você odeia, né? O mal objetivo, tá, gente? Não tô falando de mal, aqueles mal relativo lá, que o pessoal fica relativizando as coisas, não. Tá? Porque o pai é opressor, então quer dizer que isso é mal. Não. Tá? O pai que corrige o filho, a Bíblia mostra que é bom, é importante, é necessário, né?
E em Isaías diz, né? Ai daqueles que ao mal chamam bem. E hoje é exatamente isso que acontece. Deus de fato odeia o que é mal. E o que é bom, ele ama. Tá? Não é quem não, é o quê? Porque nós somos maus. Né? E por isso que se manifesta a graça e a misericórdia de Deus por nós. Tá? Ok? Então em nós habita o mal. Paulo fala isso. Né? O mal que habita em mim. Ok? E é por isso que precisamos da graça para que a nossa vontade pecaminosa seja contida pela graça e possamos então desejar servir a Deus, desejar obedecer aos mandamentos de Deus. Amém? Pode seguir. Amém. 1.3. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. O povo eles foram destruídos, foram levados cativo, né? E perderam ali. Jerusalém foi destruída. Alguns ficaram um ambiente totalmente destruído, uma parte do grupo. Eles eram um povo livre, né? Se tornaram cativos, então eles pagaram pelo pecado deles. E o comentarista fala assim que eles foram expostos a outros costumes, né? A um povo idólatra, estavam longe da sua terra, e então eles receberam um castigo. E falando, né, da ira do Senhor, eles buscaram aquilo, eles conheciam, né, a vontade do Senhor e buscaram aquilo com suas próprias mãos, então tiveram essa consequência. E nós também, se pecarmos e não nos arrependermos, mesmo se arrependermos, se nós fizemos aquilo ali sabendo que não poderíamos fazer, vai ter consequência. Nós vamos ver isso no próximo item, no item 2. E a professora Betty Bacon fala o seguinte: muitas pessoas ignoram as advertências do Senhor achando que são ameaças vazias. Alguém advertiu: não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz, ou que as suas palavras têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará, né? Porque Deus, ele é justo. Ele é fiel à sua palavra. Se ele fala que um pecado vai ter consequência, vai ter consequência. Ele nos perdoa, mas a consequência virá. No item 2, a palavra de Deus fala que a palavra de Deus permanece para sempre. Né? E se a palavra dele permanece para sempre, com certeza os frutos da nossa ação virá, sendo ela boa ou não. É o que vai ser dito aqui no item 2. A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, escarnecer, zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tal princípio da semeadura e colheita também se aplica a semear no espírito e semear atitudes para com o próximo, atitudes boas para com o próximo, né? Então, nós vamos receber o retorno, né? A colheita, tanto se semearmos frutos bons ou ruins, né? Exatamente. Ele vai seguir dizendo que o pecado premeditado, né, calculado, planejado, é uma afronta a Deus. Né? Ou seja, aquele que fica maquinando o mal, né, ele vai destoar um pouco, né, do que a gente sempre, da doutrina oficial da Assembleia, mas provavelmente esse cara nunca foi salvo. Né? Essa pessoa que maquina o mal o tempo todo, que pensa no pecado, que mantém a traição da esposa, ele não foi salvo. Ele não tem esse temor de Deus. Né? Ou a esposa que mantém casos extraconjugais, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Né? Essa pessoa ela não é efetivamente salva. Né? Ah, Marcelo, mas eu já vi casos e tal. Tudo bem. Né? Tudo bem. A pessoa cometeu esse tipo de pecado, se arrependeu e voltou aos caminhos do Senhor. Mas na maioria das vezes, a pessoa comete esse tipo de pecado. Continua ali, né? Aí volta, né? A esposa às vezes perdoa, e ele faz de novo. Aí vai de novo, tal, pede, volta e faz de novo depois de um tempo. Essa pessoa que permanece reiteradas vezes aí no pecado, isso é o pecado premeditado, tá, gente? É a pessoa que abraça o pecado e ela se sente bem pecando, ou ela gosta daquela bagunça toda, né, de ficar fazendo trem errado. Ou a pessoa, vamos sair dessa questão familiar e sexual, pessoa que é desonesta, né, gosta de ficar dando cano, né, ela gosta de ficar fazendo catira, né, comprando os trem, passando a perna nos outros, vendendo porcaria lá, falando que é coisa boa, enfim, essas coisas, vendendo muamba, né? Praticamente falar muamba, né? Vendendo muamba lá, aquele trem ruim, falando que é bom, vendendo caro e tal. Isso tudo está errado. Né? Então a pessoa que reiteradamente faz isso, está errado. Eu não estou dizendo de irmãos que talvez trabalhem em mercado informal
compra coisas importadas e vende. Não é isso não, tá, gente? É pessoas que enganam, né? Vende aquilo que é falsificado como se fosse original, essas coisas que eu tô falando. Né? Você fala, não, eu tenho aqui, é paralelo, vem da China e tal, e vender ali pelo preço normal de mercado. Estou dizendo isso não, eu não vejo pecado nisso, tá? Porque uma coisa é aquilo que é paralelo, outra coisa é aquilo que é falsificado, tá? Só para não ficar vago, o que é paralelo? É aquilo que você compra lá, a marca X, Y, sei lá o quê. Isso é paralelo, por mais que você veja que é uma cópia daquilo que é original, mas ele não está usando a marca, ele fala que o próprio manual dele mostra que a qualidade é inferior, e assim por diante, tá? O que é falsificado é aquilo que você põe a mesma marca, você pega lá um telefone, coloca lá a maçãzinha, isso é falsificação, isso é desonesto, tá? E vende como se fosse original. Isso que eu estou chamando de pecaminoso, tá, gente? Porque vem a mentira, né? O que está por trás? A mentira, o falso testemunho, tá? Que está por trás disso. E esse tipo de pecado tem consequências graves, né? Demonstra que a pessoa efetivamente não tem o menor temor de Deus, ok? E ele segue dizendo que, aí no 2.2, pecadores, a diferença quanto ao nível de revelação que possuem. Aqui tem 2 pontos. Ele usa o texto de Atos que diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos 17:30. Esse texto, ele faz um paralelo entre a lei e a graça, né? Então, os tempos da ignorância é a ignorância do amor de Deus, a ignorância do caráter de Deus. Eles entendiam e eram ensinados que bastava cumprir a norma, sem se preocupar com o caráter de Deus. Agora, na graça, o Cristo nos faz entender o seguinte, olha, não é só cumprir a norma. Você tem que cumprir a norma entendendo o porquê da norma. Então, a ação do Espírito Santo faz com que nós nos curvemos a Deus, entendamos o seu caráter, e agora nós queremos obedecer porque conhecemos aquele que mandou. Né? Então não é só não matar, é não matar pelo motivo certo. Entendeu? Então a pessoa, até falo isso nos vídeos sobre o Sermão do Monte, né, quando falo do homicídio. Né? A pessoa, não, é só não matar, eu posso espancar, só não posso matar. Não. Né? Cristo ensina isso. Olha, você não pode se irar, porque o homicídio é consequência da ira. Então você não deve se irar, porque Cristo está falando que a sua ira não é justa. Tá? Então é entender esse caráter de Deus, ok? Então esse texto está muito ligado a isso, a esse paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas é bem verdade que há um outro texto que fala que muito é dado, muito é cobrado. Então, de fato, quanto mais você se relaciona com Deus, né, se você é um pastor, você vai ser mais cobrado. Naturalmente, o próprio Paulo, se não me engano, fala nem todos sejam mestres, pois o mestre será mais cobrado. Então, você vai adquirindo mais conhecimento, você é mais cobrado. Né? Eu, particularmente, não vejo sentido em um pastor, uma pessoa, um professor e tal, que aí cai em algum pecado desse que a gente comentou aqui anteriormente, a desonestidade, né? O famoso 171, né? Estelionato, crimes e tal, e aí se reconcilia e tal, você o conduz novamente para o púlpito. Não acho que faça muito sentido, tá? Porque, sei lá, é a minha opinião, tá? Então a salvação dele, amém, mas a pessoa era já um pastor, ensinava, conhecedor da verdade, ensinava com propriedade, com graça, e aí ele se desvia, passa a abraçar essa vida. Não estou falando de um deslize, não. Estou falando de coisas mais sérias. Abraçar essa vida, ou aquele que finge lá, né, tem uma segunda esposa, fica lá anos fingindo isso, e depois você o reconduz ao público. Eu, particularmente, entendo que isso não fica legal. Eu, particularmente, não vou ver ele com a mesma confiança que eu vi anteriormente. Esse é o ponto. Ah, é preconceito, Marcelo, que Deus tenha misericórdia de mim. Entendeu? É nesse ponto. Então, realmente, existe essa questão, né? Quem muito é dado, muito é cobrado. Ok? Então, tem esses 2 aspectos. Amém? Era isso. Pode seguir. Se você quiser comentar o que eu falei também, fica à vontade. Amém. 2.3. Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Né, como nós já sabemos, Israel é um povo escolhido, mas ele era um povo escolhido para dar exemplo, né? O Senhor usava, o Senhor abençoava eles, era para que as outras nações vissem eles com bons olhos. Nossa, o que esse povo tem? Eu preciso também conhecer o Deus desse povo, né? Entender por que eles são tão abençoados e seguir. Era para eles dar exemplo para as outras nações, mas eles se sentiram privilegiados, né? Eles se sentiram os melhores e acabaram por desprezar aquela bênção do Senhor na vida deles. E nós,
como cristãos, nós precisamos entender que nós também não somos melhores que as outras pessoas, né? Nós temos o privilégio de ser salvos pelo Senhor, mas nós estamos aqui para proclamar a palavra dele e mostrar para as pessoas, né, por que nós vivemos dessa maneira, por que em meio às dificuldades nós ainda conseguimos estar alegres, por que nós nas lutas nós conseguimos enfrentar a luta com leveza, né? Por que nós agimos desse jeito? É isso que nós devemos despertar interesse nas pessoas, através das nossas atitudes, através do nosso conhecimento da palavra. Nós sabemos lidar com as situações da nossa vida, porque o Senhor, ele nos orienta, nós aprendemos através da sua palavra. E o povo de Israel, na verdade, eles não entenderam, né? Que aquilo era para que as outras nações pudessem espelhar neles e entender ali a graça de Deus na vida deles. O comentarista fala aqui uma coisa importante, que a graça de Deus em nós não nos libera para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira. O mesmo capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que menciona graça, também enfatiza respeito, temor e fogo consumidor, né? Que nós, a partir do momento que somos salvos, nós não devemos achar que acabou, que agora nós estamos salvos, nós podemos fazer o que nós quisermos, nós podemos pecar, a gente não precisa dar exemplo, nós podemos viver a nossa vida deliberadamente. Não, nós temos responsabilidade, né, com a obra de Deus, com a palavra dele, já que nós somos atalaia e anunciadores, né? Nós não podemos agir como o povo de Israel, nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias em nossas orações, pedir o Espírito Santo que nos guie para que nós possamos permanecer nesse caminho e dando exemplo e falando da palavra de Deus, né, da verdade para as pessoas. Amém. E aí, nós precisamos entender nesse ponto que a bênção de Deus não é a aprovação de nada. Não significa aprovação de nada. Né? Não quer dizer que nós somos escolhidos porque nós somos os melhores. Né? Exatamente. Nem somos abençoados porque Deus está aprovando as nossas atitudes. Né? Eu sou um profeta, falei e agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Deus usa quem Ele quer, quem precisar ser usado. Tá? Lembra lá que até a mula falou quando precisou. Né? Então cuidado pra você não ser mula falando. Né? Você está aí achando que tá continuando, é só a mula falando. Deus está usando, mas não está aprovando as suas atitudes e o seu comportamento. Cuidado com isso, tá? Então a ação de Deus não é aprovação de nada, ok? Tem até uma música do Logos que fala isso, né? Até porque não é sinal de aprovação, né? A bênção de Deus, a profecia não é sinal de aprovação de Deus. E aí ele vai falar no terceiro sobre o amor e a justiça, a relação entre amor e justiça. E ele começa citando o texto em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que fala que Deus corrige quem ele ama. Amor e justiça não são antagônicos, pelo contrário, são complementares, assim como todos os atributos de Deus. Não são contraditórios, não são antagônicos. Né? Então Deus ele ama e corrige, ele é justo. Né? O Evangelho, já no 3.1, ele fala assim, o Evangelho revela a justiça de Deus. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Isso, na verdade, é sinal de amor. Porque um Deus que entregasse o homem à sua própria sorte, né, e aí o mundo estaria muito pior, era um Deus que não nos amasse. Um Deus que não revelasse a sua justiça, não nos desse um padrão de justiça, um padrão de bondade, era um Deus que não nos amava. Um Deus que não corrigisse o nosso erro, é um Deus que não nos amava. O erro aqui, eu sempre gosto de enfatizar isso, é porque nós pensamos que Deus estabelece o pecado por mera discricionariedade, não sei outro nome, por mera vaidade. Eu acho isso aqui bonito, eu acho isso aqui feio. Não! Deus estabelece o que é pecado porque Ele conhece, Ele nos criou. Então Ele sabe que aquilo é ruim para a nossa alma. Né? Vai um lar destruído, falei aqui de adultério, vai um lar destruído por questões de adultério. Existem ali cicatrizes profundas, mágoas, problemas. Tá? Vai um outro lá, ou uma outra pessoa que viveu algum problema lá atrás. Se ela é realmente salva, ela não quer nem lembrar daquilo. É obviamente que ela lembra, não existe oração de Manassés. Né? Não existe isso. Tá? A pessoa lembra, mas ela vai dar o testemunho, olha, eu fui assim, e agora eu sou lavado e remido. Ele não fica nem contando os detalhes do que aconteceu no passado. O testemunho daquele que é salvo não tem os detalhes de quando ele vivia o mal, porque aquilo machuca, aquilo dói na vida dele.
Tá? Então ele fala, olha, eu vivi, eu usei droga, eu fui isso, eu fui aquilo, mas hoje eu sou lavado e remido. A ênfase dele é na ação de Deus. O verdadeiro salvo é esse. Agora, aquele que quer contar vantagem, contar detalhes e tudo lá atrás, uma vez eu ouvi um pastor falando, né, que dando testemunho, falou, olha, foi um rapaz lá na igreja contar da vida dele que eu saí com vontade de usar droga. Um rapaz estava na igreja ouvindo testemunho. Né? Então, será que foi salvo? Né? Aquele que é salvo, a ênfase é na ação de Deus. Tá? Então, um Deus que mostra a sua justiça, mostra o seu caráter, é um Deus que nos ama e deseja cuidar de nós. Amém? 3.2. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. O comentarista nos faz refletir aqui que se nós nos arrependermos do nosso pecado, o Senhor vai nos perdoar. Tem que ser o arrependimento, não a pessoa se sentir triste, eu pequei, ficar ali melancólica, sentir com remorso. Isso não é um verdadeiro arrependimento. Ele cita aqui as características de um verdadeiro arrependimento, que envolve um conjunto de aspectos como convicção, contrição, confissão e mudança de atitude. Porque não adianta ficar triste, com remorso, ficar ali acuado e continuar cometendo os mesmos erros. Isso não é arrependimento, né? Eu preciso realmente ficar com o meu coração contrito, né? Ali e haver uma mudança na minha atitude. Eu preciso nunca mais repetir aquele erro que eu cometi. Aí sim o Senhor vai nos perdoar. O termo usado para arrependimento é o mesmo usado para conversão, no grego metanoia, que é mudança de mentalidade. Noia vem de nous, né? Nous é mente, mentalidade. Então, meta, mudança de mentalidade. Então, isso é o arrependimento. Isso é o mesmo termo usado para conversão. Né? Amém. Pode seguir. 3.3. É necessário um constante autoexame. Um constante autoexame, né? Nós nos examinarmos a nós mesmos. É interessante como Deus constantemente procurou despertar o povo de Israel para pensar sobre o estado espiritual em que se encontrava, né? Às vezes nós nos encontramos, né, nessa situação com muitos problemas, né? O povo de Israel estava cativo, longe da sua terra. E ali era um momento deles pensarem e refletirem. Por que está acontecendo isso? Né? Será que aconteceu? O que eu fiz para estar nessa situação? Então, esse autoexame, né? O homem examinar a si mesmo, verificar onde ele errou, pedir perdão a Deus, né? E não mais cometer aquele erro. Então, e Deus dava essa oportunidade sempre ao povo de Israel, né? Eles pecavam e o Senhor dava ali uma oportunidade de arrependimento. E acontece conosco também. O Senhor sempre nos dá uma oportunidade de arrependimento. E o comentarista ainda fala assim: contudo, é imprescindível que este autoexame seja conduzido à luz da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Né? Não adianta nada nós achar que estamos nos examinando, mas com as nossas próprias convicções, nós precisamos nos autoexaminar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus diz. Amém. É o que Davi fala, né? Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Quem mostra a maldade do nosso coração é o Senhor. Amém. Pode encerrar. Conclusão. Na luta contra o pecado, é preciso conhecer a doutrina do pecado. Assim, andando em espírito, busquemos constantemente estar vigilantes em oração para não cedermos às tentações, bem como sabendo que há perdão aos que verdadeiramente se arrependem. Amém. Então que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, né, a mudar a nossa mentalidade segundo a sua boa vontade. Amém. Até o próximo vídeo, irmãos. Deus abençoe a todos. Até o próximo.